Dubai. Um lugar que a gente está acostumado a ver assim, ficou assim. O início do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã trouxe imagens que até pouco tempo atrás seriam inimagináveis em cidades que são símbolos de luxo e segurança. Mas por que essas cidades se tornaram alvo do Irã e o que vai acontecer com elas daqui para frente? Fique até o final, pois neste vídeo explico como lugares como Dubai, Doha e Abu Dhabi foram arrastados para dentro do conflito. Depois dos ataques dos Estados Unidos e Israel, que mataram o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e outras autoridades do país, os iranianos revidaram. Mas os mísseis tiveram como destino não apenas o território israelense, mas também Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, além de outros países do Oriente Médio como Iraque e Jordânia. Segundo o Irã, os ataques miram as diversas bases militares americanas no Oriente Médio. E esses são países que têm presença militar dos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária chamou essas bases de criminosas e disse que a operação na região vai continuar sem descanso. Ali Larijani, chefe da Segurança Nacional do Irã, defendeu o direito do país de revidar e disse não estar mirando os países vizinhos, mas o que seria solo americano usado para atacar os iranianos. De fato, os Estados Unidos usam essas estruturas em outros países para seus interesses militares há muito tempo. Aí você pode estar se perguntando, mas por que esses países concordaram com isso? Veja o que diz o professor Daniel Rio Quinto, especialista em segurança internacional, para ter uma resposta. Muitas vezes o que acontece é que o país que quer pôr a base tem um interesse estratégico. Por exemplo, os Estados Unidos querem ter uma base no Catar, porque é uma base avançada de onde podem fazer ataques contra o Irã, que é uma preocupação estratégica dos Estados Unidos. Mas os países que permitem a instalação das bases nos seus territórios também esperam ganhar algo com isso. Ainda que o que eles esperam ganhar, muitas vezes não tenha relação direta com as bases. Talvez você esteja se tornando mais inseguro, mas isso pode ser um trade-off que você esteja disposto a pagar. Um custo que você esteja disposto a absorver para poder ganhar alguma outra coisa, como uma relação especial ou benéfica com Washington. Outro exemplo dessa relação é a Arábia Saudita, que permite presença militar americana, e em troca, os Estados Unidos apoiam o governo saudita e ajudam, inclusive, a legitimá-lo no cenário internacional. Em novembro de 2025, por exemplo, Trump recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita na Casa Branca. Foi a primeira visita do príncipe aos Estados Unidos, depois que a inteligência americana concluiu que ele aprovou o assassinato de um jornalista dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia em 2018. Depois de ser questionado por uma jornalista, Trump defendeu o convidado. About the terrorists, it's really painful to hear, anyone that is losing his life for, no real purpose or not in a legal way, and it's been painful to us in Saudi Arabia. We did all the right steps. Do Irã já atingiram uma refinaria e a embaixada dos Estados Unidos em Riad. Mas como já vimos, os drones e mísseis do Irã alcançaram muito além de instalações militares e americanas. O que leva ao segundo ponto do vídeo. Qual foi o cálculo do Irã ao atingir os países vizinhos, inclusive aqueles com quem o Irã mantém uma boa relação? Especialistas avaliam que ainda não dá para saber se o Irã quis mesmo atingir hotéis e áreas turísticas, ou se isso foi resultado colateral da tentativa de atingir bases americanas. Existe a possibilidade de erro, existe a possibilidade de dano colateral, e existe também a possibilidade de o Irã querer mostrar para esses países que eles estão ao seu alcance. Ou seja, cooperar com os Estados Unidos não é algo que vem sem custo. Mesmo que um país tente assumir uma posição de neutralidade, ao permitir que os Estados Unidos realizem operações militares a partir de seu território, ele acaba tomando uma posição. E é isso que o Irã pode estar tentando sinalizar para esses países. Nos últimos meses, os Estados Unidos enviaram sistemas de defesa aérea para a região, mas eles são caros e têm disponibilidade limitada. Como ficou evidente nos ataques, eles não foram suficientes para proteger todas as bases militares.
Além disso, drones como os usados pelo Irã conseguem atravessar defesas aéreas com mais facilidade. Eles tendem a causar danos limitados, mas ainda assim espalham caos. Analistas também avaliam que, ao exportar o conflito para além de suas fronteiras e do território de Israel, o Irã mostra ao mundo os riscos globais de se mexer com o país. Alguns dos países atingidos estão entre os maiores destinos turísticos e centros de conexão de voos do planeta. E os ataques acabaram gerando prejuízos em várias partes do mundo. O principal símbolo dessa onda de ataques foram os Emirados Árabes Unidos, que são um dos maiores parceiros comerciais do Irã e onde até então os moradores se sentiam relativamente seguros. Nós conversamos com a brasileira Yasmin Castro, que estava viajando a trabalho quando o ataque começou. Ela precisou se proteger no subsolo do hotel onde estava hospedada em Dubai. Segundo o governo do país, centenas de mísseis e drones iranianos tiveram como alvo os Emirados. Dezenas de drones caíram em território do país, resultando em 3 mortes até o momento em que o vídeo foi gravado. Uma dessas mortes aconteceu no aeroporto de Abu Dhabi, que foi atingido por destroços de um drone interceptado que ia em direção ao terminal. Já o aeroporto de Dubai, o segundo mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros, foi danificado no que o governo chamou de incidente, deixando 4 funcionários feridos. Uma grande explosão também foi registrada em um hotel 5 estrelas na ilha artificial de Palm Jumeirah. Destroços de um drone provocaram um pequeno incêndio na fachada do icônico hotel em forma de vela Burj Al Arab. O espaço aéreo da região foi fechado e centenas de voos foram cancelados, deixando milhares de turistas sem perspectiva de voltar aos seus países, inclusive o Brasil. Alguns deles deram diversas entrevistas. Nosso voo estava marcado para sair de Dubai às 9h05 da manhã. Com menos de 24 horas começaram a acontecer esses ataques. Nós fomos pegos totalmente de surpresa, porque não tínhamos nenhuma informação. Não imaginávamos que isso poderia acontecer. Os Estados Unidos têm uma presença militar bem estabelecida nos Emirados Árabes, especialmente na base aérea Al-Dhafra, ao sul de Abu Dhabi, que abriga aeronaves da Força Aérea Americana e sistemas de defesa antimísseis. Além disso, o porto de Jebel Ali, em Dubai, um dos mais movimentados da região, recebe navios da Marinha dos Estados Unidos. Por anos, os líderes iranianos tentaram persuadir esses estados árabes do Golfo a expulsar a Marinha dos Estados Unidos da região e se voltar para o Irã para proteção. Na vizinhança também foram registrados ataques à base da Marinha Americana no Bahrein. Drones e destroços de um míssil interceptado atingiram prédios. Também houve explosões em Doha, capital do Catar. Mísseis direcionados à base aérea de Al Udeid, a maior base militar americana da região, foram interceptados. Todo esse cenário de guerra em cidades que eram vistas como seguras leva ao último ponto do vídeo. Quais seriam as consequências desses ataques? Os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes, atraíram milhões de turistas e moradores nas últimas décadas com a ideia de serem uma ilha de desenvolvimento, luxo e estabilidade. Especialistas dizem que essa imagem de estabilidade no meio de um Oriente Médio instável ficou abalada. Mas para alguns analistas, existe uma tendência de que o dano seja apenas de curto prazo. Tudo depende de quanto tempo o conflito vai durar. Estamos falando de um lugar extremamente turístico, com uma infraestrutura impressionante. Provavelmente isso não será perdido no longo prazo, a não ser que exista uma reconfiguração política completa da região que mantenha permanentemente a ameaça de conflito. O professor compara a situação com a do Egito. É um país extremamente turístico. Quando há momentos de conflito intenso, as viagens não são recomendadas ou as pessoas ficam mais receosas de viajar. Mas depois, o turismo tende a voltar. De fato, alguns dias depois dos primeiros ataques, parte dos moradores de Dubai já tentava retomar a rotina normalmente. Mas segundo Frank Gardner, um correspondente de segurança, uma linha vermelha foi cruzada pelo Irã. Isso pode resultar em uma reconfiguração geopolítica da região. Para Gardner, é difícil imaginar como as famílias que governam esses países do Golfo
poderão retomar relações minimamente normais com a atual liderança iraniana, caso ela sobreviva a esta guerra. Ainda existe o risco de os países atacados decidirem entrar diretamente no conflito, caso o Irã não recue. Além disso, países como Catar, Omã e Emirados Árabes vinham atuando nos últimos anos como mediadores de conflitos globais, quase como territórios neutros. Esse papel também pode ficar abalado. Bom, pessoal, obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Vamos seguir acompanhando todos os capítulos dessa crise no Oriente Médio. Se inscreva e fique por dentro dos impactos da guerra a setores importantes para a economia global.